A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos de benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para sermos um canal, caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, e como está escrito em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês possam vir a ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios desta palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e as ministrações que irão ocorrer no decorrer dessa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Onde quer que essa internet for capaz de alcançar, haja os poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado para proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, ou acompanhando futuramente as gravações. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, fortalecidos a sua fé com a palavra do Senhor Deus sendo ministrada, para que venham bendizer e exaltar ainda mais ao teu santíssimo nome e serem mais do que vencedores. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estarei dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá no livro de Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, palavra do Senhor Jesus. Aqueles
aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam todos vocês novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. E escolha agora o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live o Senhor possa estar falando grandemente ao seu coração. Vamos ao primeiro rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E o primeiro livro que estará sendo ministrado nesta madrugada é o livro de Sofonias, que possui 3 capítulos. Livro de Sofonias, que possui 3 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. E o livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9 e do rebanho bendito par de número 10. Livro de Sofonias, capítulo 3, para a sua meditação. Lembre-se também de entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente do segmento religioso de fé, independente dos recursos ou posses financeiras, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, assim como as orações do livro de Salmos, elas são numeradas e também, assim como as orações do livro de Salmos, são apenas uma introdução, pois as orações, verdadeiramente, elas duram no mínimo 1 hora. E aqueles que querem receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, basta você seguir ou se inscrever o perfil de nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e são 12 ao todo. São 12 igrejas virtuais, com lives de segunda a sexta, no horário da manhã, tarde, noite e madrugada, para vocês receberem a presença do Senhor nosso Deus, onde quer que estiverem. Então vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, nos versículos 31 a 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, onde essa live alcançar, e seja derramado o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta de seus pés, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre, e se juntarem conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos dar início à ministração do livro de Sofonias, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14.
Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra está devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no seu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 do livro de Sofonias, vemos os grandes planos do Senhor nosso Deus, de ajuntar todos os povos, todas as nações, verdadeiramente haver a purificação, a justiça e o juízo, de forma que todos venham a ser dignos de andar de vestes brancas ao lado do Rei da Glória. Pois nós vemos aqui a palavra do Senhor Jesus, desde o Antigo ao Novo Testamento. As Escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor sempre testifica de si própria. Pois aqui o próprio Senhor foi bem claro que vai ajuntar a todos. E lá em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. O Senhor Jesus também afirmou que viria para purificar, para santificar a ele um povo que antes não era o seu povo. E aqui nós vemos como que o Senhor juntou todos os povos, todas as nações, para que de comum acordo viessem a adorar e a servir ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois quando verdadeiramente para com essa história de não, mas a minha religião, não mais eu acho, não mais eu penso, não mais eu imagino, quando a partir do momento em que o ser humano, cada um tenta se individualizar, colocando o seu eu, eles acabam cada vez mais e mais se distanciando do Senhor nosso Deus. Pois como está escrito lá no livro de 1 João capítulo 4, como é possível você dizer que ama ao Senhor se não consegue amar ao seu próximo? Então vamos meditar sempre na palavra do Senhor nosso Deus, nas Escrituras Sagradas, buscar nos ajuntarmos mesmo com quem é treva, porque aquele que é justo nasce luz nas trevas. Salmo 112, versículo 4. E o Senhor Jesus foi bem claro que até mesmo na sinagoga de Satanás ele entra. O Senhor Jesus ficava com os publicanos e com os pecadores. Agora os escribas e fariseus, os religiosos, ele chamava de hipócritas, de raças de víboras, e mandava que eles se consertassem enquanto ainda tivessem tempo. Então nós devemos nos posicionar. Os santos devem andar em meio àqueles que não são santos, para que através da sua conduta de santidade e santificação, as pessoas ao olharem para você queiram também verdadeiramente servir a um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, tão misericordioso e justo, que ama aqueles que amam a Ele, e aqueles que amam são aqueles que guardam e praticam as suas palavras e os seus mandamentos. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, quem não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. E o próximo rebanho, bendito ímpar de número 3, e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para aumentarem a sua fé. Sigam, se inscrevam, compartilhem para continuarem recebendo orações. Convidem outras vidas que precisam e necessitam. Ah, Milena, conheço muita gente que precisa da palavra que é ministrada aqui, mas é muito tarde a live. Temos live na madrugada, na manhã, na tarde também, na noite, em nossas outras igrejas virtuais. Essas lives também ficam salvas em todas as redes sociais, em todas não, que algumas não permitem, mas na maioria das 7 redes sociais que estamos ao vivo, essa live fica salva, e é muito importante que você faça a sua obra. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 16, 24 a 27.
eu vou recompensar ou eu vou pagar a cada um de vós de acordo com as vossas obras, né? De acordo com a obra da sua religião, nem com a obra do seu líder, nem com a obra dos seus familiares, seu pai, mãe ou avó, é com a sua própria obra. Vamos ao livro de Josué, que possui 24 capítulos. Livro de Josué, que possui 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, pois a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Vamos ao livro de Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Josué, capítulo 15. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Josué, capítulo 16, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para bendizermos e exaltarmos ainda mais o nome do nosso Senhor. E a oração a ser ministrada nesta madrugada, a próxima oração de número 11, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada lar, comércio, veículo e coração, que receber com alegria as ministrações das tuas santas escrituras sagradas e essas 12 igrejas virtuais, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Deus. Lembrando que para vocês verem que nós não estamos aqui de brincadeira e que a gente não fala de algo que a gente pensa, acha ou imagina, tem mais de 730 milhões de reais em dinheiro e que nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo já há mais de 2 anos para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou que nós estamos mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Nós aceitamos os desafios, então basta você examinar as obras e os frutos para conhecer quem é a árvore. Assim como o Senhor Jesus se posicionou lá em João capítulo 8, quem de vós me convence de algum pecado? Da mesma forma, nós que somos seus discípulos e seus imitadores, nos posicionamos da mesma forma. Porque aquele que é enviado pelo Senhor Deus fala como está escrito. Então é necessário sempre a gente se posicionar e examinar com muita atenção e com muito cuidado. Ou que as pessoas que estão nos seguindo está sendo em vão. Exatamente. Tem muito mais do que 10 milhões de reais que nós estamos oferecendo para quem mostrar na Bíblia Sagrada que se ajuntando conosco é em vão. Que nós estamos de alguma forma prejudicando vocês, tanto espiritualmente como naturalmente. Então é sempre muito necessário a gente examinar com muita atenção e com muito cuidado. Porque o advogado mais incompetente ganharia uma causa na justiça se nós não tivéssemos como provar que o que nós falamos é aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então deixem nos comentários seu primeiro nome, município e estado para estar participando conosco, interagindo da live, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o Vitor, que está aqui só para ser um religioso, tentando empurrar a sua opinião e sequer está cumprindo as Escrituras Sagradas. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E o que você está passando é vergonha. Então eu vou te silenciar antes que você cometa o crime. Bom, na verdade você já cometeu um crime, né? Mas enfim, antes que você continue piorando a sua situação que já não tá boa. Então aqueles que querem interagir, que querem participar, são muito bem-vindos. Basta deixar o seu primeiro nome, seu município e seu estado junto conosco para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então vamos aqui à ministração, exatamente, vamos aqui à ministração no livro de Josué, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus.
A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o limite de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim. Passa a Zin, sobe do sul a Cabes Barneia. Passou por Esbom, sobe a Adar e rodeia Carca. Passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar. Este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte até Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 15 do livro de Josué, nós vemos aqui o lançar das sortes para dividir o território, a herança àqueles que são verdadeiramente os escolhidos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois nós vemos que, como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E por mais que cada um recebeu a sua própria herança, devemos lembrar que eles continuavam sendo um só povo, um só Deus. Então, independente da separação de território, permaneciam juntos, unidos em um só Espírito, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo sorteio dos rebanhos dos benditos, nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. Mas antes de estarmos sorteando o livro a ser ministrado, estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, e que qualquer detalhe das escrituras sagradas que passar despercebido, você não conseguir anotar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. E você vai poder voltar, pausar, anotar as bases da Bíblia Sagrada para examinar como a Igreja Nobre de Bereia, Atos 17, versículo 11, que ia conferir nas Escrituras para ver se o que estava sendo falado era aquilo que estava escrito. Então, antes de cometerem qualquer blasfêmia, tirarem conclusões precipitadas e cometerem injustiças para com o Senhor nosso Deus, para com a obra do Senhor, o ministério do Senhor e a santidade do Senhor, façam como o Senhor Jesus fez, como ele mandou que seja feito também. João capítulo 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Então prestem todos muita atenção na mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Nessa rede social você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais o vídeo está fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, e o meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E deixando bem claro, Gilmairon, saiba que o que você acabou de fazer se conjura no crime de injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 no Código Penal. Se retrate, peça perdão, para que você não acabe tomando um processo de bobeira, porque foi achar que a internet é uma terra sem lei. Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Porque nós estamos nos posicionando já há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E o advogado mais incompetente ganharia uma causa na justiça se nós não tivéssemos como provar a nossa integridade, o nosso caráter e tudo aquilo que nós falamos. Pois além do compromisso para com o ser humano, nós temos um compromisso com o Criador de tudo e de todos. Pois o Senhor Jesus afirmou que nós iremos prestar contas de toda palavra que sair da nossa boca. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana orações diretamente em cima do monte. Aqueles que querem interagir, querem participar da live, deixem nos comentários seu primeiro nome, o seu município e seu estado para estar interagindo conosco. Então vamos ver qual será o próximo livro que o Senhor nosso Deus vai falar aos nossos corações nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o próximo livro de Romanos, que possui 16 capítulos. Livro de Romanos, que possui 16 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado agora nesta madrugada para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui ao livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, Romanos, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 12, livro de Romanos, capítulo 4, para a sua meditação. E o Alan de São Paulo, Brasil, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Pois tudo que nós trazemos e apresentamos a todos vocês é aquilo que está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Então vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Oração de número 7, a próxima a estar sendo ministrada nesta live. Aqueles que querem continuar recebendo orações, basta seguir ou se inscrever, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos aqueles que são seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essa ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, e através do poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal,
para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, envergonhar todo espírito imundo e maligno e se ajuntar conosco em um só espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em um nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o Marrom Franca de São Paulo, Marrom de Franca, São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos tirando suas dúvidas, interagindo com vocês nos comentários. Até lá nós focamos em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos à ministração do livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 15. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos alerta como que o Senhor nosso Deus não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de atitudes. E nós vemos como que anteriormente, antes da vinda do nosso Senhor Jesus, todo mundo estava perdido, tudo havia sido entregue ao maligno. Mas o Senhor Jesus, através de um preço altíssimo, ele reconquistou todas as coisas. E ele mesmo afirmou, todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai. Então agora todos que estão nele, que pertencem a ele, não podem continuar na prática do pecado, pois ele foi bem claro, nascer da água e do Espírito e ser nova criatura. As coisas que ficaram no passado agora estão velhas, e eis que se faz tudo novo. Então é necessário que verdadeiramente nós venhamos a estar tomando muito cuidado, para que você não venha dizer com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, mas com as suas atitudes demonstrar cada vez mais e mais que você não podia estar mais longe de ser um verdadeiro amigo do nosso Senhor Jesus. Pois ele afirmou em João capítulo 15, versículos 14 e 15, se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, se você quer realmente saber como se aproximar mais do Senhor, saber mais do Senhor, mais da palavra dele, se você quer saber qualquer coisa, você precisa primeiro se tornar amigo dele, porque é esses que ele revela todas as coisas. Então vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Basta você deixar o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado aí nos comentários. Próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, a sua meditação. E o livro a ser ministrado de Marcos, que possui 16 capítulos. Livro de Marcos, que possui 16 produção. Livro de Marcos, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Marcos capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 6. Livro de Marcos capítulo 5 para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Então leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social, você consegue voltar e examinar cada passagem da Bíblia Sagrada
uma por uma. E dependendo da rede social também que estiver nos assistindo, você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, o vídeo está fixado no meu perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima da minha cabeça. E sobre o Ministério dos Sorteios, antes de falar qualquer coisa, tem que examinar as escrituras. No início da live, basta você voltar a live até o começo, você vai ver que eu demonstrei as bases da Bíblia Sagrada, para algumas das muitas bases da Bíblia Sagrada que dão legalidade ao sorteio. E a gente oferece 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque aqui a nossa palavra é sempre sim, sim e não, não. Falar que fala a verdade é muito fácil, infelizmente, a maioria usa o nome do Senhor Deus para falar o que bem entender, dizendo que é em nome do Senhor. Mas nós, verdadeiramente, nos posicionamos com caráter e integridade na presença do Senhor, nosso Deus. Então basta vocês fazerem prova de nós, da nossa palavra do Senhor que está conosco, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Provando como está escrito nas Escrituras Sagradas. E a próxima oração a ser ministrada nesta madrugada. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada coração que estiver conectado conosco nesta live, sejam limpos, livres e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 27. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 4 aqui do livro de Marcos, nós vemos o Senhor Jesus chamando a todo aquele que é seu para se posicionar, pois ele deixou bem claro que ele é a luz do mundo. O Senhor Deus é o Pai das luzes. Nós somos sal e luz e não podemos permanecer em omissão, pois o Senhor nosso Deus, qual foi aquele que ele vomitou, que ele abominou? Aquele que não era frio nem quente, mas sim era morno, o que ficava em cima do muro, que ficava se omitindo o seu dever, a sua obrigação. Pois aqui o Senhor foi bem claro: que à medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por isso que é necessário que tudo a gente faça como o Senhor Jesus ordenou, João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Porque se você usar qualquer outra coisa para julgar as atitudes dos irmãos, que não seja a justiça do Senhor nosso Deus, que por isso todos já vão ser julgados, você vai acabar acrescentando dívidas na sua conta. E aqui o Senhor deixa bem claro sobre a parábola da semente, que é como um semeador que semeia e vai lá crescendo, 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 até brotar e a pessoa nem saber como que aquilo aconteceu. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Não erreis, pois de Deus não se deixe escarnecer. Isso que o homem semear, isso também ceifará. Como o apóstolo Paulo afirmou lá no livro de Gálatas, capítulo 6. Então é necessário que nós estejamos atentos, sempre vigiando, como o Senhor Jesus mandou.
Vigiai e orai, pois nós não sabemos que dia ele virá e nem é para ficar tentando olhar os sinais simplesmente para poder descobrir qual é o momento exato da vinda dele, porque isso aí é impossível. Ele nos disse os sinais que era para a gente não se surpreender, para ver acontecendo e falar, tá bom, meu Senhor vai voltar. Agora, o ponto é você ficar apenas buscando os sinais do fim do mundo, do apocalipse, do fim dos tempos e negligenciando o seu dever e a sua obrigação, tá igualzinho as virgens que tiveram tempo de recolher azeite para as suas lâmpadas, mas não recolheram. E chegou no momento da vinda do noivo, elas quiseram pegar das outras que estavam prudentes. Cada um vai prestar conta da sua própria obra. Aquilo que você semear, você vai colher. Então examine com muita atenção e cuidado, vigie no momento de semear, pois é necessário que você semeie também em terras férteis. Não adianta você semear cada vez mais e mais em terras que estão secas, em terras que estão com pedregulho. Nós estamos aqui trazendo as nossas mais de 100 denúncias para vocês examinarem com muita atenção e cuidado o nosso caráter. E vou apresentar agora para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, e que eu explico com mais detalhes as informações, as intenções e as palavras do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, recado dado a todos vocês. Quem quiser examinar com mais atenção essa mensagem, ela está disponível no meu canal, @MillerOfertadinho, e essa live também fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E o Ediceia Rezende de Itajubá, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Vamos dar início aqui à ministração, ao próximo sorteio dos 12 rebanhos do bendito nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado e participe conosco da live a partir de 1h12 da madrugada. Próximo rebanho bendito ímpar de número 7, o rebanho bendito par de número 8. A receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Escolha seu número de 1 a 7, pois logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro a ser ministrado de Mateus, que possui 28 capítulos. Livro de Mateus, que possui 28 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o livro a ser ministrado de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, para meditação
do rebanho bendito ímpar, de número 7, Mateus capítulo 23. E para o rebanho bendito par, de número 8, livro de Mateus capítulo 24, para a sua meditação. Não se esqueçam de acompanhar também nossas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertaDin, onde lá durante toda a live nós interagimos com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Eu e nosso sacerdote e apóstolo, sempre que possível, de estar presente também, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então vamos dar aqui início à ministração de mais uma oração, lembrando que assim como as orações do livro de Salmos são numeradas e são apenas uma introdução, as orações aqui nossas também são numeradas e são apenas uma introdução. Próxima oração a ser ministrado para mais honra e glória ao Senhor Deus. Exatamente, o abençoado ele pediu para ler o livro de Mateus e caiu o livro de Mateus. Nunca é coincidência. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. A Simone Castilho, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar início à ministração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Todos aqueles que querem interagir conosco e participar, não se esqueçam de compartilhar a palavra do Senhor, o Espírito Santo de verdade, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Vou nem perder meu tempo. Vamos aqui à ministração da oração de número 9. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com cada coração e removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Mateus, capítulo 23, do versículo 13 ao versículo 19. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário, que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 23 do livro de Mateus, nós vemos o posicionamento verdadeiro de quem guarda a palavra do Senhor. Pois aqui nós vemos o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando perante toda a liderança espiritual que estava com erro, com iniquidade, com omissão, transgredindo os mandamentos e os princípios do Senhor nosso Deus, apontando o dedo para todo mundo, mas mostrando não só o erro, mostrando aonde estava o erro, e também o Senhor Jesus sempre ensinou o certo a ser feito, que é isso que nós fazemos através de nossas mais de 100 denúncias. Aceitamos os mesmos desafios. A gente não está vindo ser o único santo, o único certo, o único que vai alcançar a salvação. Nós, aqueles que são verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, não se preocupam com o seu próprio bem-estar,
se preocupam para que mais e mais vidas alcancem o caminho da salvação. Nós queremos que haja mais e mais verdadeiros adoradores, mais e mais igrejas vivas, benditos, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para que haja um grande povo, uma grande nação, cujo Deus é o Senhor. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aqui o Senhor Jesus deixa bem claro como é necessário a gente ter sempre alerta com as obras e o fruto do nosso líder. Porque aqui ele afirmou que ele não entra no céu e impede quem está entrando de entrar também. Por causa do que eles fazem, muitas pessoas acabam se tornando mais condenadas do que eles, filho do inferno 2 vezes mais, porque o Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, examina a obra, examina o fruto, examina a base de santidade e santificação, para que não seja tudo em vão. Mateus capítulo 15, versículo 7 a 9. Se for de acordo com o homem, toda a adoração se torna vã. Vai falar uma coisa? Bom, abençoado, como vocês veem, vocês mesmo não conferiram as mensagens que nós botamos, confere lá no livro da Bíblia Sagrada. Nós não precisamos nem buscar nada. Você viu que através do sorteio caiu o livro aí que eu estou falando sobre das ofertas, eu estou falando que eu sou um altar do Senhor, eu estou falando que verdadeiramente eu sou verdadeiramente um sacerdote. Vocês, ninguém foi lá conferir nem nada, mas ó, caiu aí, ó, Mateus 23, e aí está falando sobre a oferta e o altar. Está falando que a oferta, ela não é mais do que o altar que santifica a oferta, que eu sou o altar. Então tá aí, você vê que vocês não conferiram lá, mas ó, de tantos capítulos que tem na Bíblia Sagrada, foi cair justamente Mateus 23, versículo 23. Não passa batido não, tu vê que o Espírito Santo está nessa obra. Glória ao nosso Senhor Deus, muitíssimo amém. Vamos ao último rebanho bendito ímpar, receber uma palavra do Senhor nessa madrugada, rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2. Para interagirem conosco e participarem da live, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada vocês estarão tendo sua oportunidade de interagir conosco nesta live. Vamos aqui à ministração do livro de Colossenses, que possui 4 capítulos. Livro de Colossenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para levar a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que precisam e necessitam através dessa internet. Livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1 e do rebanho bendito par de número 2. Livro de Colossenses, capítulo 4, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Escolham seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, oração de número 5. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, de entrar em contato conosco através do privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Vamos à ministração da oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada ambiente onde essa live alcançar, que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os teus benditos amados, junto conosco nesta live, ou então acompanhando as gravações futuramente, para exaltarem e bendizerem ainda mais ao teu santíssimo nome em cada área e setores de suas vidas. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 8. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação,
Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lhe envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 4 aqui do livro de Colossenses, nós vemos como o apóstolo Paulo, ele sempre exortando aos seus discípulos, mesmo que ausente quanto ao corpo, mas junto em espírito, para que eles perseverassem buscando aquilo que é dos céus, não somente para si, mas também em prol dos outros, em prol do reino, do evangelho e da justiça. Aqui o apóstolo Paulo preocupado para que ele continuasse a fazer aquilo do qual ele foi chamado, anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui também nós vemos aqui como era feito através de cartas as comunicações entre elas, que entre as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus era muito mais complicado. E hoje em dia nós também utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente. Porque hoje em dia, aquilo que faltava nas igrejas dos apóstolos, porque ele não tinha acesso a esses benefícios que temos hoje em dia com a tecnologia, com o avanço da internet, nós vemos como verdadeiramente é importante a gente usar desses recursos, porque com o pouco eles fizeram muito, e agora nós que temos muito vamos fazer menos? Não. Temos que nos posicionar verdadeiramente para bem dizer, exaltar ainda mais o nome do nosso Senhor, pois o Senhor Jesus foi bem claro: aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. O Senhor Jesus, sem internet nenhuma, sem tecnologia quase nenhuma, conseguiu fazer o que ele fez. Então nós que somos seus discípulos e devemos ser seus imitadores, devemos fazer muito mais. Parar de levar religião para toda a nação e começar a levar libertação através da verdadeira palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo, que não tem e não ensina nenhuma religião. Basta você pesquisar a etimologia da palavra religião e vai ver que a base de religião não tem no aramaico, no hebraico, nem no grego, que são os idiomas que foram escritos às escrituras da Bíblia Sagrada. Então vamos lembrar que não importa o significado que deram para a palavra hoje em dia. O ponto é, o princípio dela não tem santidade, não tem santificação, não tem base nas escrituras da Bíblia Sagrada. Então vigia e examine e busque crer nele como está escrito, porque foi assim que ele mandou. Vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos, é o 7º livro. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Livro de Cantares, capítulo 7. Cantares, capítulo 7, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Cantares, capítulo 7. Daqui a pouquinho estaremos interagindo com vocês nos comentários. Não deixe seu primeiro nome, seu município e seu estado, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Se quiserem continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. Basta você seguir ou se inscrever em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. E a Tati da Bahia, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, revestindo cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação. E que através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora em favor dos que amam e temem ao Senhor, seja restituído aquilo que foi perdido e que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, derrubando e destruindo toda a obra do inimigo e toda a obra da carne. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Cantares, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7.
Que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneis dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é a taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Hesbom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o monte Carmelo, a tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor, em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 aqui do livro de Cantares, nós vemos que como o ser humano, quando ele está apaixonado por alguém, ele vê beleza até mesmo onde parece não haver. Mas nós devemos lembrar a todo momento que aqueles que andam em espírito devem permanecer com os seus olhos sempre atentos, examinando não a aparência, mas sim as obras e os frutos. Porque o Senhor Jesus foi bem claro de que adianta limpar o exterior do copo e não limpar o interior. E lá o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, foi bem claro: não seja o adorno da mulher apenas aquilo que é externo, mas sim seja o seu eu interior, que é onde verdadeiramente nós devemos manter sempre limpo, com a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E através da oferta também, nós mantemos não só nós, como tudo aquilo que nós possuímos limpo. Palavra do Senhor Jesus, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42. Então escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei dando início aos sorteios dos 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor para a sua meditação. O Renan de Jesus, de Salvador, Bahia, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 para ter uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 6, vai meditar em Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 1, vai meditar em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Cantares capítulo 7. Cantares capítulo 7, se você escolheu o número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Enquanto eu vou dando os comunicados muito importantes para todos vocês, vão deixando aí nos comentários, junto com o seu primeiro nome, município e estado, ou país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Deixe aí as suas perguntas, tire suas dúvidas, interaja e participe conosco para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. Para você buscar ao Senhor, e você também tem a flexibilidade nos horários da manhã, tarde, noite e madrugada, para buscar ao Senhor nosso Deus, seja onde for que você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras, que nós estamos errados ou mentindo,
ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Pois lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, tenham muita atenção, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Guardem os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, de 10 centavos a 10 bilhões. E ao você se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes, independente do valor, você terá prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, demonstra como nós devemos priorizar os domésticos da fé. Mas nós damos oportunidade para todos interagirem, todos participarem, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça da guia do nosso Senhor Jesus. A Johnny de Maceió, Alagoas, seja muito bem-vindo com a paz e a graça da guia do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixa eu voltar lá em cima que tinha pergunta de um abençoado aqui, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Para respondermos e tirarmos suas dúvidas, é necessário que você deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar participando conosco da live, porque assim a gente peneira quem está realmente interessado em participar, em interagir, daqueles que querem apenas impor suas opiniões, causar confusão de alguma forma. Estamos aqui para seguir a boa ordem e decência, como as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus sempre fizeram. E o Marrone, de Franca, São Paulo, havia perguntado: as orações do monte são transmitidas em live? E se sim, qual horário? Não, abençoado, as orações do monte não são transmitidas em live. Não são transmitidas lá para poder não haver, né, um tumulto lá de que as pessoas sabiam onde é que eu estou, e eu não por enquanto não quero isso, certo? Quero ficar sempre da forma anônima como eu estou, certo? Então, só por causa disso, tá? Porque senão seria, né, aí ia ficar difícil, né? Ia ficar difícil, só isso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra. Senhor Deus, não estou vendo nada que tu mostrou aí. Para mais honra e glória do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mais importante é isso que eu estou lá orando por todos nós, todos aqueles que estão inscritos, todos aqueles que são ofertantes. Eu estou lá com o meu joelho dobrado para todos esses, e vocês vão se surpreender grandíssimo agora. Vocês vão ficar, bem surpreso. Todos aqueles que ofertaram R$1, eles vão ver o que esse R$1 fez na vida deles. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro que tá falando besteira aí, pra gente interagir, tirar as dúvidas, deixe seu primeiro nome, seu município e seu estado para nós estarmos... Eita, tá me complicando aqui. Benção. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus. Vai, responde, apóstolo. Bom, então você vê que você tá totalmente errado, né? Esse rapaz está falando esse negócio aí que a Bíblia diz para poder... Ele falou a Bíblia de caráter religioso, não doem dízimos, não doem dízimos. Ajudem quem está precisando o próximo a você. Você não tem autoridade para isso. Bom, primeiro lugar que eu quero te afirmar que a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia não é religião. Não é, vai estudar a palavra... Pesquisa aí, etimologia da palavra religião e volta para ver como é que o início da sua frase já começou falando besteira. Não tem. Da onde saiu a escritura, não tem essa profissão, já falou uma besteira grandíssima. A outra besteira que você falou também, que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 25, de versículo de 31 ao 46, ele mandou ele ajudar um dos pequenininhos necessitados, irmãos. Exatamente. Irmãos. Ele foi bem objetivo. Aqueles que estão caminhando na fé. Isso mostra o quê? Que nenhuma igreja no planeta Terra, ela tem autoridade para andar sozinha. Ela tem que andar junto para uma poder ajudar a outra. E que nós estamos aqui, assim, querendo ajudar a todos. A todos. Certo? Então, não estou aqui para separar, não. É para poder ajudar a todos.
Porque a Assembleia não tem autoridade para andar sozinha, a Batista não tem autoridade para andar sozinha, o Universal não tem. Tu vê que eu estou oferecendo 120 milhões de reais se alguém mostrar para mim que eu estou mentindo. Apareceu quantos? Não apareceu nenhum. Então por aí você vê com o meu caráter que eu tenho. Exatamente. O John havia comentado. Verdade, a Bíblia é o poder de Deus. A Bíblia não é religião. A Bíblia é o próprio poder de Deus. Até porque não existe religião na Bíblia Sagrada. Não existe etimologia. Gente, essa palavra religião, ela não existe no aramaico, no hebraico e no grego, que são os 3 idiomas que formam as escrituras sagradas. Ah, Milena, mas agora a palavra foi acrescentada lá, agora ela tem um significado que encaixa lá. Não importa, o que importa é o princípio, no princípio não tá. Então não adianta a gente querer colocar aquilo que é do nosso coração. Já saiu a lei agora lá dos deputados federal, 513 deputados federal foram unânimes na votação. É uma Bíblia só agora. Então aquela primeira Bíblia que está lá, não existe religião, tá bom? Exatamente. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois ele foi bem claro, céus e terras passarão, mas as palavras dele não hão de passar. E é necessário que a gente examine todo aquele povo que está fazendo esse escarcéu aí, tentando perverter a mente do povo com essa lei aí que está saindo, já está no Senado, o nome do Senhor Jesus já vai ser aprovada, para que as pessoas fiquem alertas com muita atenção. Ficam falando, ah não, mas era dever da igreja proteger a Bíblia, proteger a palavra de Deus. Gente, examina aí com muita atenção. Primeiro ponto, se é dever da igreja e ela não está fazendo nada, então por que você está reclamando daquele que é ministro de Deus? Ou o dever é deles também. O Senhor Deus nos constituiu como ministros. São autoridades do nosso Senhor Deus constituídas por Ele próprio. Então vamos examinar com muita atenção e com muito cuidado. Por isso que a gente sempre instruiu e exortou todos vocês. Cuidado da forma como você lida, como você trata com a autoridade do seu país. Ah, Milena, mas é só um vereadorzinho de um município pequeno. Cuidado, porque ele é autoridade no seu município. Então examine com muita atenção e com muito cuidado. Para você não pecar, não transgredir contra o Senhor. Às vezes a autoridade não vai nem se ofender, não vai estar nem aí. Mas o Senhor Deus vai estar lá anotando, deixando bem claro, o meu mandamento, a você não me honrou. Então vamos examinar com muita atenção. Moisés não estava nem aí quando falaram com ele. Mas, quer dizer, quando ele... Opa, peraí. Deus foi lá e, quase eliminou todo mundo por causa daquela brincadeira, tá bom? Exatamente. Agora vamos perguntar coisas criativas aí, como, por quê, pra quê, né? Sobre qualquer uma coisa que vocês perguntar aí, eu estou apto para poder responder a vocês. Basta deixar o seu município e seu estado. Exatamente, deixa o município e seu estado aí. E pergunta que agora vocês têm a oportunidade de perguntar algo que vai mudar a história da vida de vocês. Glórias ao Senhor Jesus. Vai mudar, gente. Então, é quase 30 anos de jejum todos os dias sem faltar nenhum dia. Exatamente, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueçam de deixar o seu município e seu estado para estar interagindo conosco. Enquanto isso eu vou apresentando para vocês a nossa mensagem de número 103, dentre as mensagens dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Então, muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Lembra que não adianta você fazer uma coisa, fazer 1000 coisas perfeitas e uma com defeito? Apocalipse 2 e Apocalipse capítulo 3. Examine também as 7 igrejas lá em Apocalipse. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19. E Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Você encontra as 7 afirmações num vídeo disponível no meu canal com a hashtag de número 64. A mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos. Você vai encontrar as 7 afirmações em que estamos oferecendo 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar elas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo... Não, tem umas que é para provar que é verdade. E
Lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E abençoado, essa live você encontra, a mensagem você encontra ela mais pausadamente, ou então dependendo da rede social, dá até para você diminuir a velocidade, para que vocês possam examinar a cada uma delas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. A cada um livro que ele está citando da Bíblia para mais honra e Sagrada. glória ao Senhor Jesus. E o abençoado, ele que citou Tiago 1, versículo 27, que lá supostamente está escrita a palavra religião, não está não. Basta você pegar os escritos originais. Não tem uma tradução para essa palavra, não existe no grego a palavra religião. Gente. Exatamente. Ela não existe, campeão. Essa palavra não existe. Agora Exatamente. você vai ver assim. Os 513 deputados votaram lá em Brasília para ser uma Bíblia só. Então, isso vai cair por terra. Quem colocou essa palavra aí foi a Igreja Católica, tá bom? Exatamente. Então, é que nem lá você chegar lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lá está escrito guias. E muitas religiões colocou lá pastores. E que, na Exatamente. verdade, não existe. Vai cair. Já Glória caiu ao Senhor também. Jesus. Então é isso aí. Tu vê, não Exatamente. existe a palavra pastor no Novo Testamento, só existe só um versículo só. Não, 2 versículos. 2. Um foi o Senhor Jesus que falou e o outro foi Paulo que falou. Exatamente. E o Senhor Jesus falou que ele era o único pastor. E acabou. Exatamente. O Vargas de Varginha, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, capaz e graça da Igreja do Senhor Jesus, perguntou qual sua denominação. A minha denominação são as 100 ovelhas. As 100 ovelhas que, no caso, é a mãe dela. É 12 minutos para as 8. 12 minutos para as 8 você vai ver as 100 ovelhas. E qual é a visão dela? É dar continuação às cartas dos apóstolos. Então, é assim que nós verdadeiramente levamos fé a toda a casa. Por esse motivo que nós somos a única igreja no mundo que verdadeiramente leva fé para todas as pessoas. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitíssimamente. E ainda vem de sorte, que a fé vem pelo ouvir. Quando falar sorte na Bíblia Sagrada, é sorteio, tá? Exatamente. E a sorte vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que a gente faz. A gente sorteia o Glória ao livro Senhor Jesus. e bate lá certinho o que a pessoa precisa, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus. O Josias do Maranhão, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da Igreja do nosso Senhor Jesus. Josias Rodrigues do Maranhão. Ele perguntou assim: essa igreja tem templo físico em quais estados? Estamos inaugurando em todos os municípios Em do todos. Brasil. Exatamente, para mais um glória ao Só que a Senhor gente Deus. não pode fazer propaganda aqui não, tá bom? Exatamente. Não podia nem ter falado essa palavra, É, início de então. conversa. E aí o abençoado perguntou: fala qual o nome da sua religião? Abençoado, não tá escutando? A gente não tem nenhuma religião, a gente não ensina nenhuma religião. Porque isso não existe. Porque não pessoal. existe na Bíblia Sagrada. A gente não pode acrescentar e nem omitir nada. Vocês podem pesquisar aí. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Olha lá, não pode acrescentar nada nem omitir Exatamente. Ou seja, nada disso, neopentecostal, pentecostal, adventista, nada disso a gente se encaixa em nenhuma dessas cláusulas, porque tudo isso é com base em fundamentos do ser humano, que acrescenta e omite muita coisa das escrituras. A gente não pode acrescentar nem omitir nada, porque senão vem pragas e maldições e a gente perde o principal. O nome é tirado do livro da vida e da cidade santa. Isso está lá escrito, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, pessoal. Vai lá e lê e pronto. E não existe, tá? Religião na Bíblia Sagrada não existe. Exatamente. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o Pablo Israel, que tá falando aí um monte de coisa, que até a própria rede social tá te ocultando aí, impedindo de você falar, porque você tá falando besteira, mostra na Bíblia Sagrada. Mostra um versículo. Examine as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque é impressionante que a própria rede social, ele tá omitindo a parte que ele falou mentira. Porque quando ele falou que ele escreveu, primeiro ele escreveu assim, ó, o dízimo não é obrigatório, mentira. E a rede social até ocultou ele. Aí depois ele falou, dízimo não salva ninguém. Isso é verdade, porque quem salva é o Senhor Jesus. Mas ele o quê? Impôs que é necessário as ofertas e os dízimos. Apocalipse capítulo 2 e 3. Não adianta ter 1000 obras perfeitas e ter uma com defeito. Ele vai examinar a cada uma delas e se tiver uma com defeito, ele vai deixar bem claro, se arrepende e se converte quanto é tempo. E aí, eu faço só uma pergunta para ele. Por que até agora não apareceu ninguém para poder me desafiar? Já tem 2 anos aí, ninguém. Ó, e é 200 milhões de reais, tá? Se eu não provar na Bíblia Sagrada que a oferta e o dízimo é bíblico e é do Senhor Jesus. Olha só, você vê só. Tá aí. E deu hora. E até agora ninguém fez o desafio. Faça o desafio.
que eu já vou levar um caminhão, o carro forte para poder recolher o dinheiro, tá bom? Glórias, nosso Senhor Jesus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Sigam, se inscrevam para continuarem recebendo orações toda madrugada. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E 12 minutos antes das... aqui no @Igreja Bendita. E 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertadim. E para você nos desafiar, saiba que se você não conseguir provar, você vai ter que nos pagar o valor em dinheiro, tá bom? Não ensina ele não. Deixa ele só chegar lá com o advogado mais bobo que for. Tô afirmando, oferta e dízimo é lei do Senhor Jesus Cristo, tá bom? É do Senhor Jesus Cristo, tá lá. Exatamente. É que vocês não sabem nem quem vocês são, por isso vocês estão falando isso, tá bom? Exatamente. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Pra você que quer, essas suas perguntas foram respondidas no meu canal @MilhaOfertadim. Vá lá no meu canal @MilhaOfertadim, na última live salva, e você examina cada versículo da Bíblia Sagrada. Não, e faça um desafio porque de quê? A gente vai acionar a rede e a rede vai lá, vai passar pro juiz, a gente vai, rapidamente resolve isso rápido. Glória ao Senhor Jesus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Entre em contato conosco no privado, peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região e aguardo vocês na próxima live. Fale também com as autoridades políticas, com os empresários e até mesmo com os moradores de rua, porque temos oportunidade para todos vocês. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém.